Boa noite. Então tá ligado. Os irmãos já podem abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 1 ao 12. Já deixa aí aberto aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 ao 12. E o pastor já colocou, né, pastor Eduardo Bittencourt, Igreja Batista em Jardim São Roberto. Estive por aqui, quando a igreja foi fundada lá em 95, eu ainda era membro aqui. Eu fui para lá, né, em 97, aí mudei para perto, então já automaticamente já migrei para lá como membro em 97. Fiquei aqui de 92 a 97, 5 anos, marcantes para mim. Aqui foi onde eu conheci, né, meu amor, Gislene, por favor. Gislene, pode ficar de pé, minha esposa, e Henrique, o filho. Então, tá aí a minha família. Hoje veio comigo apenas os dois. Obrigado. Então, não tem como esquecer dessa igreja, por outros motivos também, mas eu creio que esses motivos são muito importantes. Certo, irmãos? É muito importante. Uma esposa, né? Não é qualquer coisa, com certeza. Então a gente agradece a Deus sempre por estarmos aqui. Então realmente é um prazer para a gente, é um privilégio estarmos aqui. No meu caso, esse ano, com um propósito, né, parecido, que é aniversário de ministério. Estive aqui no meu aniversário de ministério do pastor Neil, 18, né? Aí eu estava, esses dias eu completei 20, dia 2, agora do 11. Então o pastor está completando 30. A data, o dia do irmão mesmo é? 5 de novembro. Então quando eu me casei no ano, mas ainda não era, o pastor ainda não tinha sido ordenado ainda. Casei em fevereiro. O pastor se tornou pastor em novembro daquele mesmo ano. Então quando a igreja de Jardim São Roberto foi ordenada, já era o pastor, né? Em abril de 95. Então você vê, as nossas histórias, graças a Deus, pelo nosso bom Deus, estão entrelaçadas, né? Então é sempre um privilégio, é sempre uma alegria estar com os irmãos. Então vamos para a palavra, né? E os irmãos, dos vários textos que os irmãos leram hoje, o irmão citou e leu 1 Pedro, lá fala da questão do pastor, né? Do presbítero, que deve ser um exemplo para o rebanho. Então, o Deus da palavra é o Senhor Jesus, que instituiu a igreja, estabeleceu as coisas como devem ser. Ele que disse isso em sua palavra, que aí eu fico imaginando, né? Homens, porque somos homens, né? Como eu li o texto hoje pela manhã lá na igreja, lembrando de Elias, né? Sujeito às mesmas paixões que nós. Isso nós podemos dizer em relação a qualquer um de nós, né? Neil, Eduardo, Viana, são homens sujeitos às mesmas paixões do que todos os amados que estão conosco nessa noite. Então, mas mesmo assim Deus diz para nós que nós devemos ser exemplo. Por isso que o título da mensagem hoje, que eu dei ao texto, é uma referência. Precisamos ser uma referência. Eu quero ler o texto, os irmãos acompanhem a leitura do texto, depois nós vamos prosseguir falando no texto. Primeiro, a leitura direta, capítulo 2, do 1 ao 12. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados,
de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém? Texto maravilhoso da palavra do nosso bom Deus. Uma referência. O pastor também comentou sobre não existe pastor sem igreja, né? E essa relação, há uma necessidade da igreja ter o seu pastor, e o pastor precisa de uma igreja para pastorear, né? É uma questão lógica, óbvia, e é interessante que o apóstolo Paulo, ele está aqui no capítulo 2, né, numa carta, na sequência do assunto, né, que veio após o capítulo 1, versículos 1 ao 10 aí, quer dizer, a resposta sincera ao Evangelho, feita pelos convertidos em Tessalônica. Então, ele entra num assunto, depois dele agradecer a Deus, a vida dos irmãos, a conversão dos irmãos, a resposta ao Evangelho dada pelos irmãos de Tessalônica. Ele dá lugar ao modo de como ele traz para si como referência a questão de como ele exerceu o ministério, né? Como os missionários, ele tanto quanto os seus amigos de ministério, aqueles que atuaram com o apóstolo Paulo na formação das igrejas e também de Tessalônica, como esses missionários se comportaram no ministério aos Tessalonicenses. Capítulo 2, ele agradece a resposta que os irmãos deram ao Evangelho. Capítulo 1. Capítulo 2, ele vem apresentando a esses irmãos como deve ser o ministério cristão. Como deve ser, qual a referência que nós temos? Aí ele traz para si mesmo e para aqueles que trabalharam junto com ele. Quer dizer, esse comportamento dos líderes na formação da igreja é também fundamento para a vida diária desses mesmos crentes. Olha que interessante. A importância, né? O privilégio, tanto quanto a responsabilidade, né? Daqueles que lideram em relação nessa formação da igreja. Porque aquilo que nós somos deve influenciar, né, a coletividade, o todo, a igreja. Então o que é que nós temos aqui? Paulo e seus companheiros no exercício do ministério. E o que é que nós vamos responder e perceber no texto? O que deve caracterizar um ministério cristão? Então, a primeira das características apresentadas pelo próprio Paulo através do texto é que um ministério cristão deve ter como principal característica, inicialmente aqui, a marca de um ministério sincero. Versículo 1 ao 3. Versículo 1, ele diz: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Quer dizer, irmãos, porque vós, irmãos, bem sabeis. Mais uma vez, a visita de Paulo a Tessalônica não se tornou infrutífera. Versículo 9 do capítulo 1. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Quer dizer, houve uma reação à pregação do Evangelho. Houve uma aceitação da mensagem do Evangelho. Os irmãos tessalonicenses podiam ver os resultados. Não faltou poder, nem substância. Capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Então ele começa trazendo essa memória, né, da reação, do fruto
do ministério de Paulo e de seus companheiros na formação da igreja de Tessalônica. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas, mesmo depois, versículo 2, de termos antes padecido e sido insultados em Filipos. Aquele, parando aqui, né, na metade do versículo 2, ele faz uma lembrança, né, quer dizer, mas mesmo depois de termos antes padecido ou sofrido previamente. Sofrido previamente em relação ao quê? A formação da igreja aos Tessalonicenses. Quando eles foram para Tessalônica, eles estavam vindo de uma formação de uma igreja, Filipos, e com muita luta, com muita batalha. E ele diz com muita clareza, quando ele diz, e sido agravados em Filipos, abusados, tratados mal, ultrajados. Onde está essa história? Atos 16, na formação da igreja de Filipos. Lá começa com a conversão de Lídia, né, e sua família. Aí depois ele tira um espírito mal lá, né, da mulher lá que adivinhava lá, quebrou o lucro dos seus senhores, daqueles que usavam esse espírito de adivinhação dela. Aí ele é preso por causa disso, ele é ultrajado, ele é chicoteado, quer dizer, preso e tudo mais. Aí lá na cadeia, ele prega o evangelho, aí se converte quem? O carcereiro e também toda a sua família. Aí ele sai dali, aí você pega Atos 17, Tessalônica e Bereia, formação da igreja de Tessalônica. Então é isso que ele está dizendo aqui, isso aqui que ele está lembrando. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos... Mas o que isso causou? Qual o impacto que gerou no trabalho, na obra de evangelização, né, no ministério de Paulo, na sequência? Aí ele diz, ele está lembrando isso para quê? Qual que é o propósito? Como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Isso apenas nos fortaleceu. Quer dizer, a luta apenas me trouxe substância, força. Quer dizer, tornamo-nos mais ousados em nosso Deus, ainda mais livres, ainda mais corajosos. Às vezes nós achamos que a luta A, B ou C, o combate, né, o dia a dia do ministério, às vezes momentaneamente a gente pode entender por alguma razão, né, às vezes por uma fraqueza de momento, que aquilo veio para nos abater. Mas pelo contrário, né, vem para nos fortalecer. Quando nós, independente de nós, às vezes sabemos o que vem, nós escolhemos confiar em Deus, como foi cantado e bem cantado, Deus nos permite passar por aquela situação e com certeza, do outro lado, depois da circunstância, estamos fortalecidos, como diz o texto aqui. Paulo lembra aos irmãos de Tessalônica, antes de chegar lá, ele veio grandes combates, prisão e tudo mais. Né, chicote, né, ser chicoteado é um negócio, da mais da forma, graças a Deus eu nunca fui, mas dá para ter uma ideia do que é ser chicoteado, né? E ser preso injustamente. Às vezes você sofre uma acusação, apenas uma acusação injusta, de uma questão bem simples. A gente já fica chateado, não é assim? Não é normal a gente ficar chateado? Imagina você ser preso, ser lançado num cárcere de maneira injusta. Imagina a cabeça da pessoa. Como é que funciona? E mesmo assim sair disso fortalecido. É isso que nós temos aqui. Aí ele continua no versículo 3, né, falando de um ministério sincero, inicialmente. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Né, as três palavras. Engano aqui está no sentido de erro, gerar erro, né, levar ao erro, levar ao desvio, quem quer que seja. A palavra imundícia está ligada à impureza moral. Né? Questões sexuais e tudo mais. Nem com fraudulência. O que é exortar com fraudulência? Uso de meios desonestos para atrair adeptos. Eu creio que é muito comum. Se já era na época de Paulo, eu creio que hoje é muito maior. Obreiros fraudulentos. 2 Coríntios 11, verso 13, o apóstolo Paulo cita esse termo,
obreiros fraudulentos, apóstolos, né, falsos apóstolos. Ele usa essa mesma palavra, né, a fraude. Né. 2 Coríntios 11, 13, o que vem a ser esses obreiros fraudulentos, né? 2 Coríntios 11, 13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então, ele está dizendo para nós aqui no versículo 3, no nosso texto, que ele disse, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. É importante, é princípio, é valor da palavra de Deus. É ensinamento para nós, pastores, líderes, que estamos na frente, no sentido do ensino, mas aqui a igreja também. Aí você vê, Paulo escrevendo para a igreja, né, uma igreja que ele havia formado como missionário, dizendo, olha, né, olhem para nós, olha como nós administramos as coisas no tempo que nós estivemos juntos, na formação da igreja. Olha para isso, olha para aquilo. Pega um conjunto daquilo que foi feito e olhem, tenham como referência. Precisamos sim ser referência. O apóstolo e seus companheiros foram sinceros, honestos em sua conduta e pregação. O que nós estamos vendo? Paulo e seus companheiros no exercício do ministério. E dentro disso, o que deve caracterizar o ministério cristão. A primeira característica apresentada é o ministério cristão deve ser um ministério sincero. Segunda característica de um ministério cristão, o ministério aprovado por Deus. Porque às vezes a pessoa pode estar sinceramente equivocada, não é? O fato de ser sincero, né? Às vezes a pessoa fala, eu falo a verdade mesmo. Mas às vezes pode falar a verdade de maneira, mesmo sendo quando é verdade, você pode falar de maneira estúpida, de maneira equivocada. Ou às vezes pode estar errado, mas ter convicção, né, no erro, que está torto o pensamento, é uma convicção errada, é uma base errada, é um fundamento errado, e isso, com convicção, expor, falar. Por isso que ele diz, mas como fomos aprovados de Deus. Então, além deles, tudo que ele fazia era com base em sinceridade. Essa sinceridade, qual que era o fundamento? Sinceridade ao que ou a quem? Né? Ao Evangelho. Evangelho de quem? Evangelho de Deus. A revelação de Deus. A palavra de Deus. Tinha uma fundamentação. Não era uma sinceridade baseada apenas no Paulo, na pessoa do Paulo e de seus companheiros de missão. Não, é uma sinceridade proveniente de Deus, fundamentada em Deus. Quer dizer, aprovada por Deus. E a ideia de aprovar é aprovada depois de exame. Né? Alguém que passou em algum teste, Paulo e seus companheiros foram aceitos por Deus para a missão. Como todos os homens que trabalham, pastores, diáconos, né, os missionários que estão à frente dos trabalhos, são aceitos por Deus, são chamados por Deus e aceitos por Deus para a missão. São colocados por Deus para a missão. E ele continua dizendo, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Quer dizer, é um privilégio, né? É uma responsabilidade, é uma grande responsabilidade, mas também é um grande privilégio. O Evangelho nos ser confiado. E aqui no sentido de ser confiado para o ensino dele, para a ministração dele. Então é uma grande responsabilidade, tanto quanto um grande privilégio. E qual que é o 1 Coríntios 15? Versos de 1 a 4. O Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas de salvação? Sim. Mas boas novas de salvação, né? Em quem? Como? Qual que é a fundamentação? Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados,
segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o Evangelho de Deus, que foi confiado a Paulo, como alguém que ensinou o Evangelho, foi confiado a mim, estou ensinando o Evangelho, pastor Neil, pastor Viana, são pessoas que Deus escolheu para confiar o Evangelho, para estar à frente de outras pessoas, para conduzir essas pessoas através deste Evangelho, que não é nosso. Percebe que é algo de Deus confiado a nós. Não pertence a nós, pertence a Deus. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Quer dizer, em termos de ensino bíblico, em termos de doutrina bíblica, não há como agradar quem quer que seja, a não ser o próprio Deus. Ser agradável, ser gentil no trato para com as pessoas é uma coisa. Isso é bíblico. Aí sim, agradar o outro, em que sentido, né? Saber lidar. Paulo aos Romanos capítulo 15, ele fala que nós não devemos agradar a nós mesmos, mas lá ele está falando de comida, né? De comer ou não comer algumas coisas. O fraco deve suportar, o forte deve suportar o fraco, quer dizer, o contexto é outro. Aí fala, devemos agradar, mas só que o versículo 15:2 fala, aí ele diz que nós devemos agradar ao próximo naquilo que for bom para a edificação. Você vê, não fora da palavra, não fora da Escritura, naquilo que for bom para a edificação. Aqui ele está falando de pregação do Evangelho, de ministração, de ensino do Evangelho. Ele diz que a mensagem é diluir a mensagem para atrair as pessoas. Aí não. Essa é a ideia, né? Por isso que ele diz, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. E como? Ele continua explicando. Versículo 5. Porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. O que vem a ser palavras lisonjeiras é o engano mediante eloquência. O engano mediante eloquência. Ou, em outras palavras, a famosa e antiga bajulação. Bajular, por isso que é uma hipocrisia. Né? O eloquente, né? Falar é usar de engano, mas com eloquência. Nossa, como ele fala bonito. Mas a questão não é se fala bonito, é se é bíblico. Falar bonito não é um problema, né? Falar bem ajuda. É bom que nós aprendamos a falar bem, né? A falar, pelo menos diante das pessoas, falar bem. Amém por isso. Não é um problema, não, pelo contrário. É uma boa ferramenta, pode ser usada para a glória de Deus. Mas a ideia é palavras lisonjeiras, o engano mediante eloquência. E ele continua dizendo, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Aqui, a atitude de ganância, cobiça de todo e qualquer tipo. A avareza está ligado a amar ao dinheiro, a focar na questão financeira. E no versículo 5 ele continua dizendo, e não buscamos a glória dos homens. Nosso Senhor Jesus ensinou muito sobre isso. No Evangelho de João, nos seus embates com os fariseus, capítulo 5, 44 de João, é comum, né, do sistema religioso humano, né, da religiosidade humana, buscar a glória ou a honra, né, humana. Isso é muito perigoso e nós temos que estar atentos a isso, né, vigilantes a isso. João 5,44, Jesus dizendo para um grupo de fariseus, um grupo de religiosos, como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Capítulo 12, aí mesmo em João 42 e 43. João 12, 42 e 43. Era muito comum nesses embates de Cristo com aqueles religiosos, escribas, fariseus, saduceus, esse tipo de embate.
E muitos deles não crendo, não recebendo Jesus, não crendo em Jesus, por causa deste apego, esse amor a essa glória, a essa honra que eles recebiam por conta de suas posições, né? Nas suas hierarquias, né? No seu judaísmo. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Até chegaram intelectualmente a entender Cristo como Messias, como Salvador. Mas não o confessavam, por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso continua, irmãos, muito presente no sistema religioso de mundo. E nós precisamos aprender e olhar para isso e aprender a nos afastar disso todos os dias. Não só no sentido individual, né, como liderança, como pastor, mas a igreja como um todo, as nossas igrejas. Buscar a honra que vem de Deus. E não buscava a glória dos homens. E ele diz, nem de vós, versículo 6, né? E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. O que Paulo trata? Quer dizer, ele era apóstolo de Cristo, muito bem fundamentado isso. Ele está dizendo, ele tinha uma posição que ele poderia exigir uma obediência. Ele tinha uma autoridade que ele podia cobrar essa autoridade. Ele está dizendo que ele abria mão disso, apesar de poder fazê-lo. Apesar de ser da prerrogativa da sua função, da sua posição, fazer. 1 Timóteo 5,17, nós sabemos, né? E a igreja sabe, os irmãos estão fazendo isso. A Bíblia fala de honrar a quem tem honra, e 1 Timóteo 5,17 fala de duplicada honra, né? Aqueles que estão à frente do trabalho. 1 Timóteo 5,17, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então é nesse sentido que Paulo está dizendo. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Isto é, exercer de fato essa autoridade, exigir que as pessoas se submetessem. Ainda mais como apóstolo. E ele continua no versículo 7. Antes, fomos brandos entre vós. Quer dizer, gentis, suaves, como criança. Como a ama que cria seus filhos. Uma babá criando o filho dos outros como se fossem os seus próprios filhos. A ama, né, na antiguidade tinha até a famosa ama de leite, né, que amamentava o filho da patroa e com certeza muitos criavam vínculos por conta disso, né? Então, alguém que cuida do filho do outro como se fosse o seu próprio filho. Por isso que ele termina esse trecho, nessa segunda parte que nós estamos falando de um ministério aprovado por Deus, no versículo 8, dizendo: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos, isto é, profundamente afeiçoados. Paulo daria a sua vida por esses irmãos, um envolvimento que não pode ser superficial. E precisa ser vivido pela vida do pastor, do ministro, e deve ser abraçado pela igreja. 1 João 3,16. 1 João 3,16.
carta, né? As cartas de João, capítulo 3, verso 16. Nós temos: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. Se parasse por aqui, mas o texto não para por aqui. É interessante. E nós devemos dar a vida pelos irmãos, né? Isso é evangelho. Isso, nós, pastores, temos que aprender a viver isso. Buscar a misericórdia, a graça de Deus para viver isso. E que nós consigamos influenciar a igreja também para que isso seja verdade. É tanto que o nosso texto, quer dizer, o apóstolo Paulo falando do seu ministério, daquilo que ele já havia feito, escrevendo para esses irmãos: olha, vivam assim, façam assim, né? Que a prática de vida de vocês sejam essa. Olha que interessante. O ministério como referência, como base. Nós estamos falando de característica de um ministério cristão. Primeiro, sincero. Uma segunda característica, um ministério aprovado por Deus. Uma terceira e última, um ministério frutífero. Versículo 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Quando ele diz do nosso trabalho, a palavra traduzida para nós para trabalho, significa um trabalho exaustivo. É um trabalho, aquele trabalho que você trabalha nele durante as suas horas, durante o seu dia, se é a noite e dia, não sei, aí é o trabalho de cada um, e você chega no final desse trabalho esgotado fisicamente. E ele diz ainda, do nosso trabalho e fadiga. A fadiga aqui fala das dores resultantes do trabalho que é exaustivo, né? Ele está dizendo: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Mas alguns irmãos podem pensar: mas o trabalho do pastor, né, tirando aí os pastores que trabalham, alguns pastores trabalham pesado também, no sentido físico, né? Tem algum trabalho além do ministério, um ministério parcial, né? Não toma conta só da igreja. Às vezes ele trabalha fora e trabalha com serviço braçal pesado. Eu conheço alguns. Mas outros não, né? E outros são livres, né? Como o meu caso, né? Meu trabalho 100% é a igreja, né? É um ministério integral. Mas mesmo assim, aonde tem a parte de sofrimento? 2 Coríntios 11, 27 e 28, aquilo que nos traz inquietação. 2 Coríntios 11, 27 e 28. Ele vai citar aqui a relação de pai e filho, né? Uma preocupação, quer dizer, qual pai, qual mãe. Quer dizer, depois que o filho casa e tem sua própria morada, né, e tem sua vida, mesmo assim, você preocupa, de tempo em tempo tem que dar uma ligada. E aí, filho, e aí, filha, como é que tá? Tá tudo bem, né? Então, a gente quer saber. Mas ainda mais quando está dentro de casa, ainda não é casado, está debaixo da autoridade dos pais. Quer dizer, quem é que consegue dormir tranquilamente, sem nenhum nível de preocupação, zero, enquanto o filho não chega em casa, enquanto ele... Né, assim, às vezes até você deita, está dormindo, mas você quer escutar a porta abrir, oi pai, oi mãe, está tudo bem, aí você volta a dormir, não é assim? Não tem um nível de preocupação? Não tem como não preocupar. Não tem. Ah, tem 50 anos, né? Não tem problema. Tem preocupação. Nós nos preocupamos. E é bom isso, né? É importante isso. 2 Coríntios 11, 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Aí o 28. Além das coisas exteriores, oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Uma preocupação. Como é que está a igreja? Né? Como está andando a igreja? Como está o andamento da igreja? Quer dizer, as nossas igrejas, né, cada um aqui respectivamente, nós nunca conseguimos nos desligar
da igreja. Não é possível, né? Às vezes você faz uma coisa ou outra, viaja, passeia, sai de férias, mas vez ou outra, mesmo passeando, às vezes se divertindo, tendo um descanso, lembra, né? E tem épocas que estão mais sensíveis, porque às vezes a igreja está vivendo uma questão, um problema, né, de alguma ordem, e aquilo marca mais, né? Você fica ainda mais preocupado. Como resolver, como lidar, né, com tudo isso. Então ele diz, né, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus, né? E quando ele diz mais uma vez no versículo 9, né, para não sermos pesados, ele está dizendo que ele não fez exigências, né? Ele não exigiu aquilo que nós já falamos, e também a questão, no caso de Paulo, a questão financeira, que é bem clara, né? Atos 18, verso 3. Atos 18, verso 3. Ele serviu a Deus e deixou que a graça de Deus o sustentasse, ou vez ou outra de maneira integral ou não. Atos 18, 3. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então houve vezes que no caso de Paulo, ele fez tendas, ele fez alguma outra coisa que não era diretamente pregar o Evangelho, por necessidade. Em Filipenses 4, versículo 16, mas quando as igrejas lembraram dele e o mandaram o suficiente, aí ele focou na pregação do Evangelho. Então, ele está sempre lembrando isso, como ele fez, e é uma referência para todos nós. Filipenses 4,16, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Então, falando aqui, agradecendo aos irmãos de Filipos, que o ajudaram na construção, na edificação, na organização da igreja de Tessalônica. Então, você lembra que uma na sequência da outra, né? Ele estabeleceu os filipenses, depois estabelece a igreja aos tessalonicenses. Aí no versículo 10 do nosso texto, 1 Tessalonicenses 2,10, ele continuando, ele fala agora da questão o caráter de sua evangelização. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Primeiro, de quão santa, a atitude de piedade e reverência a Deus, que afeta a conduta da pessoa. A segunda, e justa, padrão de justiça que vem de Deus, padrão de justiça diante de Deus. E a última palavra, irrepreensivelmente, conduta livre de acusação. Isso é ser irrepreensível, porque perfeição não há, mas há sim uma conduta exigida por parte daquele que lidera, né, livre de acusação. É nesse sentido que ele coloca, né? Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. E ele continua, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos. Né? Aí fica fácil para entender essa relação de pastor e igreja, né? Que também existe um pouco dessa relação de pai e filhos, todos aqui que são pais. Né? Dá para entender um pouquinho a preocupação, o nível de preocupação, aquela constante preocupação. Você nunca consegue não preocupar de forma alguma. Às vezes você preocupa um pouco mais, você preocupa um pouco menos, não é assim? Mas há uma preocupação, que é normal, né? Que de fato é importante que há um relacionamento, há uma intimidade como pai em relação aos seus filhos. E tudo isso para quê? Né? O porquê de tudo isso? Aí o versículo 12 ele chega. Para quê?
vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Para que vos conduzisseis dignamente, isto é, para que vocês andassem de acordo com Deus, ou comportassem, ou levassem as suas vidas. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O que nós temos, irmãos? Na última característica, o ministério frutífero. Um trabalho frutífero, uma obra frutífera, um ministério frutífero, gera discípulos frutíferos. Colossenses 1:10. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Para que possais andar, olha de novo, dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Isso é o porquê, é o para quê de tudo isso que nós estamos falando. O pastor há 18, no meu caso há 20, o pastor Viana há 30. Aonde nós queremos chegar? Onde nós devemos querer chegar? Para que todos os irmãos que estão diante de nós, têm estado diante de nós, sejam conduzidos dignamente para com Deus, que nos chamou, a todos nós, para o seu reino e glória. Retornando ao versículo 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. É o versículo que me chama a atenção. Em todo o texto, mas é o versículo principal do texto. O ministério cristão, então, deve ser uma referência, um exemplo a ser seguido. Eu quero terminar com 2 Timóteo 2, 24 a 26. 2 Timóteo capítulo 2, 24 a 26. O ministério é sempre um desafio. Independente da idade, no ministério. Continua sendo um desafio, com certeza, pastor Viana? Continua sendo um desafio. Continua sendo. 2 Timóteo 2, 24 ao 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então, essa é a forma que Deus requer de nós e que precisamos continuar a aprender todos os dias das nossas vidas, se 18, se 20, se 30, e que a igreja possa estar sendo influenciada e abençoada, e eu creio que tem sido, igreja, pastor e igreja, a bênção que a igreja tem, vocês irmãos de Vila São José, dois pastores que têm buscado a razão de seus ministérios na palavra, no Senhor Jesus, que foi bem cantado, que é o nome, porque que é inigualável, porque é o nome que está acima de todo nome. A Ele toda a honra, toda a glória. E mais uma vez, Deus te abençoe, pastor, meu irmão, amigo, parabéns aí pelos 30 anos diante do Senhor. Eu sei que é a graça de Deus que te sustentou, e eu sei que é a graça de Deus que vai continuar a te sustentar até quando Ele assim decidir. Amém? Não sei quem, o pastor Neil? Dedicação, amor, coragem, compaixão, integridade, generosidade, paciência, hospitalidade, empatia, bondade, perseverança, alegria,
Apoio. Esperança. Amizade. Resiliência. Honestidade. Conhecimento. Gratidão. Criatividade. Paz. Ensino. Respeito. Seriedade. Humildade. Fidelidade. Renúncia. Compromisso. Pela vida do pastor Viana, somos gratos a Deus pela vida dessa igreja. E, como sempre, a igreja é muito carinhosa conosco. Pastor Viana, peço por favor que o senhor venha para cá. Irmã Mariana também dá visão, venha, por favor. Davi, Davi está bonito hoje, hein, Davi? Que legal. Encontrei com o Davi hoje, eu falei, você veio até de polo, né, Davi? Ele falou assim, eu vim. E o senhor viu, né, pastor Viana, quantas palavras, né, que todas essas palavras, elas sempre possam tocar no coração do irmão, e assim, já pensou se a gente for digno, né, de tantas palavras, e talvez, vamos imaginar que o Senhor é uma pessoa digna, então faltou palavra, já pensou? Isso daí, então daqui a pouco o senhor vai ter 60, para a gente poder falar as 60 palavras, hein? Aquele servo que é digno de fazer parte do reino, aquele servo que quando chega o reino chega, aquele servo que quando o reino chegou, é lá na casa dele ou em qualquer lugar, e aí o povo se alegra porque o reino chegou, aquele servo que o Senhor vai dizer, vem, servo bom e fiel, aqui tem um lugar preparado para o Senhor, né? Não, ele não vai falar Senhor, porque ele é Deus, né? Ele vai falar você mesmo, vai para você, e lá, o Senhor não é capacho, faltou a palavra capacho, que ele falava isso aí antes, se eu for capacho, tá bom, mas é que Cristo não vai fazer o Senhor de capacho, né? Mas pode vir, tem um lugar preparado, Deus abençoe, os irmãos que vão presentear aqui, representar a igreja com os presentes podem vir. Tirou a foto já? Já tirou? Então, o irmão, por favor. Irmãos, muito obrigado. Olha, o pastor Neil falou uma coisa para mim que a gente sempre lembra, né, disso. Hoje um pastor veio falar para mim, olha, parabéns, eu sei que o ministério não é fácil. Irmãos, eu sinto até envergonhado, que não é tão difícil com vocês. Então, eu fico envergonhado. Eu falo assim, é verdade, mas olha, de verdade não é verdade. Porque, pastor, é mais fácil do que difícil. Vamos lá, é muito mais fácil do que difícil. Porque vocês são pessoas sinceras com Cristo. Isso que o pastor Eduardo falou hoje, serve para nós também, qualquer um que está no ministério, não só pastor, qualquer um. E eu quero só
lembrar, né? Lembrar que nós somos servos. E um texto que, desde o pastorado, vocês já sabem que, há 30 anos atrás, eu gosto dele, eu vou ler aqui. Eu imagino Jesus falando para nós, pastor. E qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando? Ó, nós aqui. A quem vindo ele do campo, logo dirá: chega-te e assenta-te à mesa? E não diga-lhe antes: prepara-me a ceia, cinge, serve-me, até que tenha comido e bebido. E depois comerás e beberás tu. Porventura dará graças ao servo, porque fez o que foi mandado? Jesus diz: creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. E aí eu me lembro, irmãos, de que os escravos romanos, mesmo os judeus, né, quando eles gostavam, eles eram escravos, aí quando eu falava, pode ir embora, ele falava, não, fura minha orelha, porque eu vou ficar aqui. Então, cada ano que passa, irmãos, eu falo, pode furar a orelha, eu quero ficar aqui. Muito obrigado, viu? Muito bem, irmãos. Então, eu vou chamar o irmão Genésio aqui, né, porque eu gosto sempre que o irmão Genésio ore. O irmão Genésio está muitos anos aqui servindo a Deus. Na verdade, o irmão Genésio cuidou de mim nessa igreja, né? Que Deus abençoe o senhor, tá? É aquilo que eu falo, né? Hoje pela manhã eu falei sobre os testes, né, pastor Viana? Não é isso? Eu sou um privilegiado, né, irmãos? Porque eu chamo alguém para pregar à noite, mas eu prego todo o aniversário do senhor, é que o senhor não percebe. Eu prego, eu não estou brincando. Eu prego todas as vezes de manhã. Eu vou lá falar, não perca a chance, já que eu não posso pregar. E teve uma vez que deu uma confusão lá, confusão não deu para o pastor vir, eu preguei de manhã e de noite, lembra? Foi em 27, eu acho, está escrito lá, eu guardo. E aí, lembra que eu falei hoje? Eu acredito em pessoas como o senhor, mas acredito também em pessoas como o pastor Viana, porque passaram por problemas. Vocês que são jovens da igreja, então eu vou dizer para vocês, mais uma vez, eu vou acreditar em vocês, quando as coisas aqui piorarem, e vocês falarem, eu continuo. Como esse homem um dia falou, e essa família também falou, irmã Mariana, ali também tem gente que falou que continuou, tem muitos aqui que falaram que eu continuo. Então é assim, uma igreja passa por problemas, sempre lembra, Deus seja louvado, porque a nossa vida é fácil mesmo. A gente tem muitos mais dias felizes do que tristes aqui, irmãos, mas muitos mais. Quando o povo fala que é pesado, tá joia, mas para nós, Hebreus 13, obrigado. Amém. A gente agradece aos irmãos, e a gente dá o privilégio do Senhor como o oficial mais velho da nossa igreja, tá bom? Deus abençoe, pode orar. Eu só queria só falar uma coisinha só. Irmão, nós temos que amar cada um de nós, tanto amar uns aos outros, né, e como orar um pelos outros, irmão. Que essa igreja ela está a começar, graças a Deus, né, através das orações, através dos nossos irmãos. E eu queria também fazer um outro pedido, que os irmãos continuem orando pelo nosso pastor, e principalmente pelo pastor Viana, que pelos 30 anos de ministério que ele tem-se, vamos orar para que ele possa ter, quem sabe, mais 30 ou um pouco mais, Deus é que vai dizer, né? Mas o que importa é que nós continuamos orando por eles, pelo pastor Neil. Por que nós devemos orar por eles? Cada um de nós temos uma certa responsabilidade para a igreja. E os pastores têm uma responsabilidade maior, que é de cuidar do rebanho. Então, por isso que nós temos que orar por eles, para que Deus possa abençoar a vida deles e eles possam fazer aquilo que é da vontade de Deus. Amém? Amém. Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, porque estamos na tua presença, Senhor Deus, para louvar, engrandecer o nome do Senhor, Pai amado, e agradecer ao Pai pelos 30 anos do ministério do pastor Viana, Senhor Deus, que ele possa continuar desse jeito, trabalhando para o Senhor, Pai, e te servindo, Pai amado, em espírito e em verdade, Pai.
que nós, como igreja, Pai, possamos orar um pelos outros, Deus, para que essa igreja possa crescer a cada dia, Senhor Deus, e nós possamos assim te servir em espírito e em verdade, Pai. Peço também pelo pastor Neil e pela família do pastor Neil, a família do pastor Viana, Pai, abençoe que eles possam cada dia ser mais unidos, como tem sido, Pai, para que eles possam assim conseguir que essa igreja fique muitos anos ainda, Senhor Deus, aqui em Vila São José, o Pai, até o dia que o Senhor vinha nos buscar, o Pai. Muito obrigado, Deus, por essa festa maravilhosa, Senhor Deus, que nós estamos comemorando os 30 anos do pastor Viana, Pai. Agradeço, o Pai, também pela igreja, que eu sei que estão orando. Cada um de nós precisa empenhar, orar, pedir ao Senhor, Pai, as bênçãos para essa igreja, para continuar firme no teu santo caminho. Obrigado, meu Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Então vamos esperar o pastor Viana descer, tá bom? Joia? E também pedir, por favor, o pastor Eduardo também descer. E depois a gente já está liberado, que a gente ainda tem uma recepção. Tá joia? Vamos lá.